Boa noite, famílias da Igreja Comunidade Batista Central em Estrolândia. Estamos aqui nesta noite para a nossa terceira reflexão desta nossa campanha do mês de maio. A nossa campanha tem como tema: a minha casa será uma casa de bênção. Mas para que a nossa casa seja uma casa de bênção, a palavra de Deus coloca algumas condições. Vamos ver que condições são essas? A nossa meditação está hoje em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante. Alguns versículos nós vamos meditar nessa noite. O versículo 5 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, para que a minha casa, para que a nossa casa seja chamada uma casa de bênçãos, para que realmente a nossa casa emane bênçãos, a primeira condição, o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus. Mas esse amor não é de palavras, não é só dizer assim: eu amo o Senhor é meu amor, o Senhor é meu Deus. Esse amor ele tem que ser total, pleno. Ele diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Outra coisa, outra condição, versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não só amar o Senhor, mas essa palavra, elas têm que estar no nosso coração, elas têm que estar repleta no nosso coração. Tem outra condicional, versículo 7: e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. Olha que outra coisa. Você não pode ser um amar a Deus só para você. Você precisa, primeira coisa, ensinar para os teus filhos. E a palavra ensino aqui significa pedagogia, ou seja, aplicar uma pedagogia deste ensino. Então, como é que muitas vezes nós temos essa dificuldade de ensinar a palavra aos nossos filhos, porque os nossos filhos muitas vezes já estão tão cansados de ouvir Bíblia dentro da nossa casa. Mas o texto está dizendo aqui para nós, querido, que não é para ensinar Bíblia para nossos filhos, nós temos que ensinar a palavra. Então nós temos que encontrar maneiras didáticas, pedagógicas, para que a palavra, os nossos filhos tenham interesse pela palavra. Mas também não só ensinar, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar desta palavra. Mas eu tenho que saber como é que eu falo para que essa palavra não se torne uma palavra enfadonha para os nossos filhos. Outra coisa, temos que também ter condição de como é que essa palavra ela vai ser ensinada, falada. Os momentos. O texto diz que, primeiro, quando estivermos assentados em nossa casa. Querido, eu sei que você está aí agora, assentado na sua casa. O que você está fazendo com seus filhos? O seu filho está vendo aqueles desenhos, você em a parte da casa, sua esposa em outra parte. A palavra está dizendo aqui que quando eu estiver assentado, essa palavra significa quando eu estiver reunido com a minha família, eu preciso ensinar, eu preciso falar, mas também quando eu sair com o meu filho, quando eu for ao supermercado, quando eu for ao shopping, quando eu for ao jogo de futebol, eu preciso estar ensinando também aos meus filhos. Outra coisa, quando eu for recolher para o sono daquela noite,
colocar os filhos na cama e falar para eles, com eles a palavra de Deus, orar com eles. Dizer, meu filho, olha, você vai ter uma noite abençoada porque o Senhor vai guardar. Citar um texto que diz assim, em paz deitarei e logo pegarei no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. E pela manhã, ao levantar, como é que é a sua casa? Aquela que ele corre, as crianças indo para a escola, você tem que correr para o trabalho. Veja só que essa pandemia nos deu essa condição de estarmos exercitando isso. Você tem o privilégio de estar acordando todos os dias e os seus filhos estão te vendo lá em casa pela manhã. Então aproveite, meu irmão, para praticar, se você quer que a sua casa seja uma casa de bênção. Mas tem mais. Versículo 8 diz, também atarás por sinal na tua mão. Queridos, quando o seu filho olhar para as suas mãos, eles vão ver a presença de Deus. Ou seja, isso quer dizer que tudo que você fizer, não só o que você falar, mas o que você fizer, que é com as mãos que a gente faz as coisas. Então, a sua mão, quando você estiver tomando decisões, quando você estiver tendo que fazer os seus negócios, a sua mão também que tem que estar ensinando a palavra para os seus filhos. Outra coisa, o texto diz aqui também que colocará por frontais entre teus olhos. O judeu, ele levava isso tão ao pé da letra que escrevia aqui na testa, né? E para que os seus filhos olhem para ele, visse o que estava escrito. Mas não é que você vai pegar uma caneta, um pincel e escrever na sua testa. Ou seja, a sua mente, quando você estiver meditando, quando o seu filho ao olhar para o seu semblante, está dizendo assim, ali está o meu pai, em nome de Deus. Ali está a minha mãe, uma mulher de Deus. Essa mulher, toda vez que eu olho para ela, eu vejo Deus. Toda hora que eu olho para o meu pai, eu vejo Deus na vida deles. Mas tem mais. Versículo 9 diz, e escreverás, aí sim, aí é para escrever, nos umbrais da tua casa. O que significa os umbrais? As nossas casas, hoje, elas são, muitas delas, com portões. Ou seja, precisa escrever lá no portão da sua casa. Eu já vi isso poucas vezes, alguém escrever a palavra do Senhor na entrada da sua casa, nos portais, nos umbrais da sua casa. É preciso que esteja lá escrito, porque quando seu filho chegar em casa, quando ele olhar, ele vai ver a palavra de Deus escrita lá. Mas também nas portas, não só no portão, mas a porta que dá acesso à sua casa. Ou seja, quando o seu filho entrar pela porta, ele vai ver lá a palavra de Deus e ele vai lembrar dos ensinamentos do Senhor. E aí, queridos, quais são as consequências? Quais são os resultados quando você faz tudo isso que a palavra de Deus está ordenando? Aí sim, aí começa a acontecer as bênçãos dentro da sua casa. Versículo 16 diz assim, versículo 10 diz assim, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e as casas cheias de todo bem, porque tu não encheste, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comerás até se fartar. Aí sim, aí a sua casa vai se encher de bênçãos. E muitas vezes, bênçãos que você nem construiu, nem plantou, poços que você nem cavou, mas Deus vai estar mandando para a sua casa, para a sua
vida, para a vida da sua família. E o versículo 20 diz assim: quando teu filho perguntar no futuro, dizendo, o que significa esses mandamentos? O que significa essa palavra? O que significa esses testemunhos? Então dirás, versículo 21, então dirás a teus filhos, éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor com amor forte nos tirou do Egito. Quando os teus filhos perguntaram, pai, para que escrever isso no portão? Para que isso? Para que vocês nunca esqueçam que o seu pai, que a sua mãe era escravo. Irmãos, nós éramos escravos do pecado. O Egito muitas vezes é o vício, é o alcoolismo, é as drogas, é o cigarro. Quantos de nós éramos escravos? Mas Deus nos libertou, então nós não somos mais escravos. O texto diz, porque éramos. O seu filho tem que saber que você não é mais escravo, você não está escravizado pela novela, pela rede social, pelo Facebook, pelo Instagram. Você não é escravizado do celular, você não é mais escravo. Seu filho vai olhar para você e não vai sentir vontade de ficar também lá nas redes sociais, porque ele está vendo que a sua casa será chamada uma casa de bênção, será chamada uma casa de oração para as nações, e a nossa casa será chamada casa de oração para as nações, orar pelas famílias, orar pelos povos. E encerrando aqui a nossa meditação dessa noite, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, os resultados disso tudo só vai acontecer quando nós cumprirmos todos estes mandamentos perante o nosso Deus. Queridos, você quer que a sua casa seja uma casa de bênção? Você quer que sua casa será chamada uma casa de oração? Compra isso. Ame ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Você quer que os seus filhos sejam uma bênção? Ensine, pregue, fale. Em todas as oportunidades, seus filhos precisam saber que a sua casa não é uma casa como a casa do seu amiguinho lá, que lá tem uísque, lá tem isso, lá tem aquilo. O seu filho tem que saber que quando ele entrar, chegar da escola, chegar em algum lugar, ele entrar na sua casa, sabe que ali é uma casa de paz, é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, porque ele vai ver isso no seu tratar com a sua esposa, com o seu esposo, com os funcionários da sua casa. Então, queridos, que nesta noite, que você declare, a minha casa é uma casa de bênção. Mas para que isso aconteça, precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente e que essa palavra esteja no nosso coração, na nossa mente, nas nossas mãos. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.